Então vamos lá. Tem uma frase em que Jesus fala que tem que nascer de novo para chegar ao Pai. Então vamos lá. Resta, portanto, nós vamos ver uma alternativa válida de que quando o ajuste ele não pode ser realizado numa vida, ele se transfere para uma nova existência na carne, daquele mesmo ser espiritual que errou, e não de outro. É este, pois, o sentido da afirmativa de que a iniquidade dos pais ela é cobrada pela lei divina. Notem, na terceira ou na quarta geração. E algumas Bíblias falam até a terceira ou quarta geração. Ou seja, aquele que cometeu o erro, ele irá nascer de novo. Claro, em outro corpo físico, em outra época, com outro nome e também em outra existência. Portanto, a fim de resgatar as suas culpas. Então se escreva aqui e vamos lá. Só raramente tal renascimento ou reencarnação, ela ocorre logo na segunda geração. Seria necessário para isto que o indivíduo morresse ainda relativamente jovem e se reencarnasse imediatamente, ainda como filho ou filha do cônjuge sobrevivente. Vamos exemplificar com um exemplo, para maior clareza disso. João e Maria são casados. Suponhamos que João morra ainda jovem em consequência de um acidente. Então Maria, viúva, ela se casa pouco depois com Pedro e começa a ter filhos com o novo esposo. Entre esses poderá renascer o falecido João, agora como filho daquela que foi a sua própria esposa, ou seja, na segunda geração, segundo a linguagem bíblica. O mais comum, porém, é que tais renascimentos ocorram, como diz os 10 mandamentos, na terceira ou na quarta geração, ou mesmo muito mais tarde, e não necessariamente no mesmo grupo familiar. Depreende-se, pois, que quem escreveu o texto do primeiro mandamento, ele tinha plena consciência do mecanismo das vidas sucessivas, ou seja, sabia que o espírito ele costuma renascer 3 ou 4 gerações adiante, a fim de resgatar seus erros ou dar prosseguimento às suas tarefas que ficaram inacabadas. A severa linguagem da época atribuída ao próprio Deus, um propósito punitivo, o que é falso, mas ele ensinava também que a oportunidade do reajuste ele ocorreria nas gerações ou renascimentos seguintes, quando aqueles mesmos espíritos eles voltariam animando a personalidade de netos e bisnetos. Não há dúvida de que os 10 mandamentos, decálogo, ele consagra logo no seu primeiro mandamento esses 3 princípios fundamentais. A responsabilidade pessoal de cada um. O resgate pela expiação e a reencarnação.
Isso, aliás, nós não, vamos dizer assim, não mostraremos assim. E vamos dar um exemplo. Em Êxodo 34, conta-se como foi que Moisés recebeu pela segunda vez a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Segundo sabem os leitores da Bíblia, ele havia partido as tábuas da lei num impulso de cólera, ao ver em seu retorno que sua gente havia recaído na idolatria. Lembramos que, se o documento fosse de sua elaboração pessoal, vejam que ele não precisaria voltar a um monte para tornar a recebê-lo sozinho lá. Como ele o fez, ele bastaria reescrever da sua memória ou à vista de suas anotações pessoais. Lá chegando, ele tem novamente a visão espiritual. Vejamos, passando Jeová por diante dele, proclamou: Jeová, Jeová Deus, misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E de que maneira alguma terá por inocente o culpado, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Dificilmente poderia ser mais bem expressa essa doutrina da responsabilidade pessoal. Vamos ver que a frase é inequívoca. De maneira alguma terá por inocente o culpado. Isso nos leva à recíproca, que tem que ser igualmente verdadeira, pelo princípio da analogia. O inocente não será de maneira alguma responsabilizado pela falta alheia. É assim e contraditório concluir o período dizendo que até a terceira ou a quarta geração, filhos e netos responderão pelos erros dos pais e avós. E nós voltamos a lembrar, ainda que isto fosse aceitável, como admitir esse outro, desculpe a palavra, absurdo, que é o inferno para castigar os que erraram, se pelo mesmo erro são punidos os seus descendentes? E se Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, como diz o texto, por que ele vai cobrar aos netos e bisnetos? E se até a quarta geração, vejam que se os crimes dos pais não estiverem resgatados pelos seus descendentes, nós vamos entender que caducaria o crime. Prescreveria a falta? Ficariam todos isentos, todos perdoados, redimidos, purificados? E vamos mais adiante. E aqueles que não têm descendentes? Certamente não poderá ser esse o espírito do texto. Lamentavelmente, como vemos, ficam os textos com as marcas das preferências dogmáticas de seus tradutores ou aqueles que manipulam.
ao tomar a Bíblia para consulta, o leitor precavido, ele precisa saber preliminarmente se a versão, vamos dizer que é católica, protestante, ortodoxa ou qualquer uma que seja, para saber como posicionar-se. Seria altamente desejável que expoentes da erudição bíblica, linguística, histórica, se reunisse para elaborar um texto limpo, que seja confiável, neutro, que seja expurgado de conotações sectárias, fiel aos documentos originais. E que cada leitor o interpretasse a seu modo, mas que o texto básico fosse um só. E ao que vemos, desde remotos tempos, nem mesmo versões obtidas no âmbito da mesma corrente religiosa, elas concordam entre si. E algumas vezes sequer a mesma versão é coerente consigo próprio. Vamos dar um exemplo. Em Êxodo 20, 5 a 6, diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos. Inocentes e culpados apenas nos 10 mandamentos, confirma-se em outros pontos, como ainda dos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas eu uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. O texto nada diz sobre as famigeradas gerações da vingança, podendo prestar-se sob esse aspecto a missão da doutrina das vidas sucessivas. Pelo menos não menciona ele a expressão até a 3ª ou 4ª geração. Já a coisa fica outra, quando o texto é repetido em Êxodo 34, 7. Uma outra versão que está assim redigido: Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e fidelidade, quem conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí estão de novo todas as contradições de um Deus compassivo, misericordioso e bondoso, que perdoa o erro, que identifica o culpado e, no entanto, castiga os inocentes, que por infelicidade nasceram aí pela 3ª ou 4ª geração. Era de se supor, por outro lado, que pelo menos na questão vital das gerações, os textos Êxodo 20 e Êxodo 34 deveriam estar em acordes, sem criar mais conflitos num trecho já bastante conflitado pela deformação. Em suma, se para Deus o culpado não pode ser inocentado, como admitir-se que ele seja castigado? O pecado por ele cometido
na pessoa de filhos e netos, a simples e elementar verdade. Ela, portanto, está em que, precisamente porque Deus perdoa, mas não inocenta o culpado, é que este mesmo culpado e não outro irá renascer na terceira ou na quarta geração para responder pela sua falta. Nada mais, nada menos do que isso. E o resto, me perdoem, é sofisma, ou então aquela dificuldade de perceber a verdade que Jesus identificou claramente nos que se tinham por doutores e entendidos. E a mais, porém, ao profetizar sobre a nova aliança, Jeremias declara enfático: naqueles dias não dirão mais: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, a esse é que lhe ficarão botos os dentes. A citação é de Jeremias 31, versículo 29 a 30. Não há dúvida, portanto, de que muitos interpretavam erroneamente o Decálogo. Aqueles que não tinham um preparo suficiente para relacionar essa passagem com a doutrina das vidas sucessivas. Eles ficavam sem outra opção que não a de interpretá-la literalmente. E é certo, porém, que sempre houve em quem soubesse extrair do texto o seu exato sentido. Seja como for, o profeta prevê uma época em que, diante de uma nova mensagem, ou de uma revelação, a que chama de nova aliança, a doutrina cristã, naturalmente, não haveria mais dúvida de que cada um responde pelos seus atos e nunca pelos atos alheios. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.